A paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma vez, ó glória. Nessa primeira parte aqui, quero dizer que estou muito feliz por estar dando essa aula a vocês de novo, né? Agora vamos para o tópico 3 de bibliologia. É muito importante você entender como a Bíblia é formada, porque tem gente que pode pegar você de surpresa, né? Muita gente me perguntaram hoje sobre anjo, né? Então, provavelmente, vai ser a próxima. São chamadas doutrinas essenciais. Então, aqui eu não estou seguindo uma ordem, eu estou colocando basicamente o que as pessoas ou me perguntam muito ou que Deus me indica, certo? Então, não tem uma ordem definida, mas pecado é uma doutrina essencial, bibliologia é uma doutrina essencial, certo? Muito atacada. No finalzinho, provavelmente vou falar sobre as heresias com relação a essa doutrina. Mas, vez ou outra, eu estou soltando aqui, tá certo? Mas estou aqui esperando as pessoas especiais do Senhor Jesus, né? Segunda-feira não teve a doutrina do pecado, não foi, eu quero deixar aqui aos espirituais, os irmãos ungidos. Quero dizer aqui que não foi por impedimento do inimigo e tal, não sei o quê, ou algo que ele fez, né? Eu não foi isso, certo? Na verdade, foi algo que Deus fez para o inimigo, dar dor de cabeça a ele, certo? Foi missão. Então, a gente fica esperando o agir, o operar de Deus, né? Então, eu gostaria que vocês fossem perguntando, pode perguntar ao vivo aí, certo? Nos comentários. Fiquem à vontade sobre a matéria da Bíblia. Tem gente que me perguntou, a Bíblia foi feita só para os crentes? Não, certo? A Bíblia é para o mundo inteiro, certo? Não é só para os crentes, né? Só que os crentes são os que mais leem, né? Então, só que alguns irmãos entendem mal um texto e querem passar de maneira errada, né? Como me perguntaram hoje. E aí, fazendo parte agora, enquanto estamos esperando, foi, se eu não me engano, em Isaías 4, que diz que Deus criou o mal, né? Mas a interpretação das melhores Bíblias não é o mal ali. Seria calamidade ou punição. Então, a palavra para mal ali não está se referindo, no hebraico são 4 palavras para mal, certo? Então, nem é mal com L, nem mal com U. Não é, tá certo? Que fala de moralidade. Mal com L na nossa língua portuguesa. Quem já sabe, amém. Mas quem não sabe, vai saber. É o contrário, pela regrinha de português, é o contrário de bem, certo? Então, quando numa frase você coloca assim, o mal que aconteceu a fulano, se encaixar o bem que aconteceu a fulano, né? Rose Paulino, a paz do Senhor, seja bem-vinda, glória a Deus. Então, se encaixar, ali é mal com L, certo? Se não encaixar, é mal com U. Então, lá, no caso, nenhum e nem outro. Fátima Carlos, seja bem-vinda, à paz do Senhor Jesus, Deus os abençoe, as recompensas aqui, cânon da Bíblia. Como foi que eles usaram, qual a regra que eles usaram para dizer que a Bíblia era desse jeito? A regra, como era, né? Porque tem gente aí fazendo vídeos dizendo a Igreja Católica foi quem juntou os livros tudinho do Novo Testamento. Não, certo? Então, a igreja já primitiva, ela já ia, cada um tinha autonomia, ela sempre era universal, e cada uma já tinha seus livros para ler nos cultos, visto que a Bíblia, até então, era só o Antigo Testamento. Então, foi surgindo necessidades da igreja, e Deus foi usando seus servos inspirados para que colocasse. Então, quem fez o Novo Testamento? A igreja primitiva. Não é, certo? Ninguém que tem uma denominação e quer se achar. Não, isso daí sempre tem várias igrejas e várias seitas que dizem que Deus só fala com ela e Deus só está naquela igreja.
Isso é típico de seita, certo? Não é característica de igreja. Deus está na igreja que prega corretamente a sua palavra. Deus é zeloso com sua palavra. Quando quer distorcer, Deus já não está naquele negócio, tá bom? Então, vamos agora passar, depois de 5 minutos. Aqui estou com esse texto de Gálatas 6,16. Sempre estou colocando um texto novo para que vocês entendam que há necessidade de que vocês entendam que a Bíblia foi formada e que existe um padrão. Não existe aqui aleatoriedade. Eu acho que vou botar esse livro e, colocou. Não. Então, está aqui uma das regras, dos canões que existe na Bíblia. Tem vários aqui que a gente vai falar. E aqui diz: paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Então, vamos botar aqui, porque eu coloquei esse texto. De propósito, deixa eu dizer aqui, alguns irmãos querem chamar a igreja de Israel, e não é Israel, certo? Veja bem, paz e misericórdia repousem, isso é Paulo falando, certo? Sobre todos aqueles que andarem conforme essa regra. Então, quem anda conforme esta regra, que ele está falando, que regra? A Bíblia, certo? A Escritura, a palavra. Então, anda de acordo com essa regra, igreja. Aí ele não bota que a igreja é o Israel de Deus, ele bota um I. Olha o S sem acento, sai com som de I, dando a entender que agora mudou a sentença. Então, se mudou a sentença, não é a mesma coisa. Também, é a mesma coisa de você chegar e dizer assim: fulano, eu vou comprar ovo e também pão. Entendeu aí? Então, não é a mesma coisa, amados. Não é a mesma coisa. Igreja e Israel não é a mesma coisa. Mas se alguém quiser colocar a igreja num patamar de Israel, no sentido do nome, que aquele que luta com Deus e prevalece, aí você vai ter que botar o nome espiritual como um qualitativo. Então, você vai ter que dizer que a igreja é o Israel espiritual. Não que segue porque se você falar que a igreja é Israel, você descarta Israel, certo? Teologicamente, Israel é Israel. E igreja é igreja. Não se mistura. Vamos lá. Se você for para o livro de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que lá, por volta do capítulo 11, Paulo vai falar sobre o futuro de Israel. E ali você não vê que ele está falando da igreja. Ele está dizendo que a igreja foi enxertada na videira, que a videira, os ramos naturais são Israel, o povo que até hoje existe, e vai permanecer existindo, porque o Israel é Israel de Deus. Está aqui, e o Israel de Deus, certo? Esse Israel de Deus é o que guarda a lei de Moisés. Amém? E nem consegue guardar direito mais, porque o templo está destruído ainda, para vergonha. Mas nós somos igreja, os santos e amados. Paulo começa a carta assim. Então, não tem como a gente dizer que nós somos Israel. E aí vamos para mais à frente. Quando dizemos canon, o que é canon? Quem não sabe, filósofos da antiguidade eram amiguíssimos da religião, certo? Só que batiam com força nos dogmas. Eita! Sabe por quê? Os dogmas queriam colocar coisas humanas. Entendeu aí? Então, filosofia e teologia são inimigas ferrenhas de uma palavrinha chamada heresia. Alguém me perguntou, o que é heresia? Heresia é distorcer a verdade. É torcê-la. Então, se eu digo
que Deus criou o mal e Deus é mal, com L e com U, isso é uma heresia. Por quê? Mas Deus não criou todas as coisas? Veja que o próprio versículo já explica. Todas as coisas. O mal não é uma coisa. O mal não é uma coisa. É a ausência do que é bom. Pronto. Agora, vamos fazer um comparativo? Você está numa sala com ar-condicionado. Como é que o ar-condicionado trabalha? O ar-condicionado ele vai trabalhar tirando o calor. Então, na ausência do calor, vira frio. Amém? Pegou aí? Na ausência do calor, virou frio. Se você aumentar o calor, você vai botar a presença do calor. Então, logo, o frio só existe porque o calor diminui. Mais nada. O buraco que você vê em Natal, Rio de Janeiro, nas BRs, né, que esse governo péssimo, ele vai só existir porque tem a presença da terra. Então vai ficar aquela saliência, aquele buraco. Só que o buraco não existe se a terra não existe. Entendeu? Então, logo, o mal só existe porque existe o que é bom. Deus é bom e fez tudo, todas as coisas, bom. E quando chegou no homem, disse, e Deus viu que tudo era muito bom. Então, coisas, mas quando diz ali é calamidades ou punição. Em Isaías 4:8, se eu não me engano. Quando dizemos canon ou escrituras canônicas, queremos dizer ou falar da coleção completa de livros da Bíblia, certo? Que são inspirados, que constitui a Bíblia Sagrada. Se você vir os outros vídeos que eu fiz, a parte 1 e a parte 2, você vai ver que não é só a Bíblia que é chamada de Bíblia, né? Por isso que a gente coloca o qualitativo de sagrada. Entendeu? Então, amados, canon também é uma palavra que significa literalmente a vara reta de medir. Quando você pega um princípio geral, isso para ficar neutro, você está botando ali um canon, uma vara reta de medir. É conhecido mais popularmente como padrão, um padrão, certo? Então, como a régua do carpinteiro, Jesus era carpinteiro, né? Todo mundo sabe. Encontramos o termo no original em Ezequiel 40, versículo 5. No sentido religioso, é aquilo que serve de norma ou regra. Tá vendo ali a palavrinha em Gálatas 6,16? Essa regra. Então, o que ele está falando ali é o canon, certo? Então, ele está dizendo, todos aqueles que andam conforme este canon, certo? Em vários lugares encontramos essa palavra, né? Está lá em Gálatas 6,16, segundo a Coríntios 10,13, segundo a Coríntios 10,15 e Filipenses 3,16. Amém? Você sempre vai achar a palavra canon. Agora, não escrita assim, você vai achar regra, entendeu? Vara de medir. O emprego do termo canon foi primeiramente aplicado aos livros da Bíblia entre 185 a 254 depois de Cristo, por Orígenes. Certo? Então, o que acontece? 3 recursos foram empregados para a composição da Bíblia. Vamos lá? A tradição oral, a escrita e a revelação divina. Amém? Então, primeiro, o cânon do Antigo Testamento, como tem os judeus atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras. Após 445 a.C., em Lucas 24, 44, Jesus parece identificar 3 divisões do cânon judaico. Como já vimos anteriormente, além do cânon judaico, consta apenas 24 livros,
segundo Flávio José cita, 22, a disposição ou em ordem também é diferente. A disposição e a ordem também é muito diferente. Cronologicamente, o cânon hebraico não está disposto em ordem. Então, a Bíblia ela é temática do Antigo Testamento e do Novo também segue assim. Por quê? A Tessalonicenses foi a primeira carta a ser escrita, e ela está lá para frente. Os evangelhos foram os últimos, e eles estão no início. Entendeu? Mas é um assunto só. Evangelhos é um assunto só. Os judeus não se preocupavam com o sistema cronológico. Para eles tinha que ser inspirado, algo que edificasse, algo que mantivesse a fé, mas não interessava tanto botar em ordem cronológica esse primeiro, esse segundo, esse terceiro. Não, eles não ligavam, não. O segundo, o cânon do Antigo Testamento, como vemos hoje, está disposto em 39 livros feitos pelos Septuagintos, que foram 72 eruditos, que fizeram o escrito do hebraico para o grego. Então, botaram toda a Bíblia em grego. Então, aí, no símbolo LXX. Então, toda vez que você vir esse LXX, você vai identificar como Septuaginta. Através da Vulgata Latina, também, foi usada, a Septuaginta foi a primeira tradução das escrituras feitas em hebraico para o grego, cerca de 285 a.C. A formação do cânon foi gradual, começando por Moisés, cerca de 1491 a.C. Então você veja que Moisés começou. Então Moisés escreveu de Gênesis a Deuteronômio, provavelmente Josué também, boa parte, né? E também Jó, certo? Então o livro de Jó tem algumas pistas que identificam que ou foi Jó ou foi o Moisés, também. A formação dele foi gradual, começando por Moisés em Números 33, versículo 2, tá certo? Ele começou a escrever o Pentateuco por volta de 1451 a.C. O término do cânon judaico deu-se por intermédio de Esdras. Então, quem começou foi Moisés e quem terminou foi Esdras, certo? Antigo Testamento. E a Igreja Católica, depois do descobrimento do Brasil, em 1546, no Concílio de Trento, ela adicionou 7 livros a mais e adicionais, porque ela diz que está faltando se ela que adicionou posteriormente. Entenderam aí? Porque nós dizemos que ela adicionou e porque nós não seguimos o cânon dela. Esses livros da Católica se chamam deuterocanônicos. Então, deuterocanônico significa segundo cânon. Porque a Igreja Católica não é igual a gente nessa questão. Ela é cristã. Mas ela não acredita em uma revelação absoluta, certo? Ela acredita numa revelação progressiva. Então, para ela, a igreja de lá primitiva é a Igreja Católica. Não é. Você veja que Paulo não fala sobre Pedro, seu primeiro papa, certo? Isso foi um dos papas de Roma que brotou essa ideia de fazerem isso, certo? E tinha um papa em Jerusalém com poder limitado ao papa de Roma. E esse daí, com outro de Roma, sempre que tinha um maior poder, e ele chegou e disse que agora queria ser o único. Então, ele, na história, ele deu um golpe nesse daí, morrendo esse de Jerusalém, ele assume o poder e até hoje está lá. Bonitão. E esse daí está fazendo umas coisas até legais. Mas veja bem, eu não estou aqui para criticar, eu estou falando a história, a questão da história. Então ninguém venha dizer aqui depois eu estou falando mal. Não, eu não falo mal da igreja, mas isso é história. Isso tem que ser dito.
certo? Então, está aqui falando de canon. Então, canon é a régua reta de medir, a gente não pode se confundir e dizer que foi a Igreja Católica que guardou. Agora, ela teve uma parcela de contribuição muito grande. Ela guardou, certo? Ela guardou esses livros da perseguição, certo? Que se originou por Hitler e tantas outras pessoas que quiseram várias vezes destruir a Bíblia. Então, várias, não só eles, mas os judeus guardavam esses livros para não serem queimados. Por isso que você e eu temos a Bíblia na mão hoje, certo? Graças à imprensa, certo? Que a gente viu no vídeo 2, você pode ver. E aí você vai entendendo que a formação da sua Bíblia no Antigo Testamento, para começar, foi gradual, teve exaustão, teve um cuidado, teve um critério. Então, ela é muito confiável, certo? Confiável. E aí, vamos lá para o término do cânon judaico por Esdras. O escriba que presidiu a chamada Grande Sinagoga, então não era um homem iletrado, ele tinha um conhecimento teológico, ele é um escriba, ele sabia escrever, na época isso era tremendo, e ele presidia a sinagoga, então ele tinha um conhecimento teológico também, certo? Então, para aqueles que estão querendo combater a teologia, é perca de tempo, porque a Bíblia está cheio de gente com teologia. Ao mesmo tempo, tem gente simples. Os rolos sagrados terminando o fechamento. Está lá em Esdras 7, versículo 10 e 14, certo? Então, fechou o livro ali. Essa grande sinagoga era um conselho composto de 120 membros, que se diz ter sido organizado por Neemias cerca de 410 a.C. Então, eles fizeram isso daí para manter. Então, sob a presidência de Esdras, Neemias e Esdras trabalharam juntos, e por isso que eu digo, não cronologicamente. Então, você veja que ele terminou, certo? Tudo em 410 a.C. Esdras e Neemias presidindo. Foi essa a entidade que reorganizou a vida religiosa nacional dos repatriados e mais tarde deu origem ao Sinédrio. Amém? Paz do Senhor, Alessandro. Paz do Senhor, Deus o abençoe. Então, o Sinédrio, certo? Aqui, bibliologia. Sinédrio nasceu da sinagoga de Esdras. Amém? Cerca de 275 antes de Cristo. Então, quem foi que organizou tudo? Judeus, certo? Não tem nada de igreja católica. Por que eu falo isso? Porque é a única igreja que diz que foi ela que guardou a Bíblia, que ela teve, né? Então, a igreja católica não foi a primeira igreja. A primeira igreja foi aquela que Jesus profetizou, e Pedro foi o primeiro pastor, certo? Determinado por Jesus, porém, correu da chamada e quem assume é Tiago. Então, quem era para ser, pela lógica, o primeiro papa, se eles quisessem colocar, era Tiago, e não Pedro. Pedro correu. Pedro, para ser, tu és Petrus, e sobre esta pedra que ele falou, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades. É assim que diz. Se você for para o texto majoritário, que é o texto transliterado do hebraico para o português e do hebraico para o português, grego e hebraico para o português, ele vai falar a palavra Hades. Ele está querendo dizer, primeiro, que não é Pedro que é a rocha. Lá diz assim, que Jesus é a rocha e que Pedro é a pedra. Então, entenda aí. Quem dá o alicerce é Cristo. Aí vem a pedra já lapidada, porque Pedro deu trabalho, mas Jesus conseguiu lapidar. E tinha muita coisa que precisava. Aí ele diz, sobre esta pedra
esta declaração de Pedro firme, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a declaração que ele diz. Esta Petra, edificarei a minha igreja, eclésia, chamados para fora, para a santa convocação. E por que tem crente dentro da igreja só, irmão? Igreja é para ser recarregada. Vamos dizer assim, o quartel-general de Deus. Então, enquanto tem igreja na terra, as trevas não avançam. Mas quem é igreja, sai e vai buscar os pecadores. Sai e vai pregar o evangelho. Sai, sabe? Quem não pode, faz uma live, mas faz alguma coisa. Para que o reino de Deus avance. Não cochile, Deus cobra. Não cochile. Você vai ver que essa declaração de Pedro, ele vai dizer que, no mesmo texto, que as portas do Hades, aí os irmãos estão dizendo que a porta do inferno, inferno no sentido de isso, não é as portas do mundo dos mortos. Quer dizer que ainda que a pessoa morra, vai ressuscitar um dia. Entendeu? Aí a questão? Ainda a morte não vence a igreja. É isso que Jesus está dizendo. É tremendo esse texto. Quando lido de forma correta, é tremendo. Certo? E aí ele começa a Esdras a atribuir a tríplice divisão do cânon, já estudado. Certo? Foi no templo de Esdras que os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica, está lá em Neemias 13, certo? E também foi no tempo de Esdras que ele divorciou, certo? Ele deu ordem de divorciar e acabar com um casamento misto. E ainda tem gente dizendo que não tem base para divórcio, certo? Então, de qualquer jeito? Não. O que a pergunta lá de Mateus 19:9 foi, é permitido se divorciar por qualquer motivo? Claro que não. Por qualquer motivo, não. Tem que ter um motivo na escritura, né? Daniele Ferreira está concordando ali. Então, entenda que para a gente pegar um assunto da Bíblia, eu não posso pegar um texto isolado, porque isso é pretexto para heresia. Então, eu estou aqui para falar a verdade a vocês. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Então, aqui eu estou num estudo sério para ensinar de acordo com a vontade de Deus. Então, levando consigo o Pentateuco, que até hoje é a Bíblia dos samaritanos. A Bíblia dos samaritanos é o Pentateuco. Aí foi surgir, sabe quem? Nesta conversinha aqui, como houve essa separação, vai surgir a samaritana lá na frente, que ela vai dizer que foi dito que era para adorar no monte. Aí Jesus pegou e deu uma freada, mas vocês dizem que é para adorar no templo. Aí Jesus disse, eu vou botar aqui um texto bem claro para entender. Nem neste monte e nem no templo. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, ou seja, o próprio templo é a pessoa, e em verdade. Então vamos firmar aqui. A partir de quantas pessoas pode se formar uma igreja? Já é uma igreja reunida ali. A partir de quantas pessoas? 2 ou 3? Aí? Quem tiver reunido no meu nome. 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Então aqui já é igreja, porque Deus está no meio. Pronto. 3. Já é uma igreja. Deus já considera uma igreja. E você entende? Jean Medeiros, meu amigo de infância, glória a Deus. E você entenda que a Bíblia, ela está dizendo isso para que você entenda que você é a igreja. Mas reunida. Tem que estar reunida com 2 ou 3 pessoas. E aí vamos entender uma coisa. É de qualquer jeito que essa reunião pode acontecer? Não. Segue toda uma sequência de louvores, palavra, pregação, tudo isso. Mas, e porque Deus não disse que era a igreja. Não confunda, sozinho não é igreja, certo? Ele participa da igreja, mas ele sozinho ele não é igreja. Porém, ele é um templo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Aí quando junta 2 templos ou 3 templos, a gente faz uma
igreja espiritual. Estou falando espiritual, certo? Templo, para manter um templo hoje é muito difícil, irmão, muito difícil mesmo, certo? Principalmente porque o aluguel está lá em cima. Mas eu estou falando aqui em termos espirituais, amém? Ô, glória! Em 90 depois de Cristo, Jaminha, perto da moderna Jope, em Israel, os rabinos, num concílio sob a presidência de Johanan ben Zakkai, que é João, certo? Reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Jaminha, após a destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, tornou-se a sede do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. Deixa eu dizer, Johanan é João, mas esse não é o João o apóstolo, tá bom? Para ficar só frisado isso. Vários textos bíblicos do Antigo Testamento fazem referência a livros desconhecidos, certo? Cujo motivo ninguém sabe. Porque pode ter se perdido com o tempo. Arqueologicamente, eles não foram achados. Mas tem. Um deles é o livro das guerras. Mas eu vou dar as passagens e vocês conferem depois. Números 21, 14. Josué 10, 13. 2 Samuel 1, 18. 1 Reis 11, 41. 1 Crônicas 27, 24. 1 Crônicas 29, 29. 2 Crônicas 9, 29. 2 Crônicas 12, 15. 2 Crônicas 13, 22. 2 Crônicas 26, 22. 2 Crônicas 33, 19. Tá certo? Então, a Bíblia, ela é perfeita, certo? Ela não tem defeito algum. Não, o que você achar de aparente defeito tem que ter uma explicação dentro dela, certo? Então, não se pode dizer. Teve uma pessoa que disse, olha, eu vi uma contradição na Bíblia. Quando ele foi olhar, não era nada de contradição, era paradoxo, certo? Diferente. Paradoxo é uma aparente contradição com um fundo de verdade, certo? E aí, eu nem me lembro qual foi o paradoxo, mas na Bíblia está repleto, certo? 3. O cânon do Novo Testamento levou apenas 2 gerações para a sua formação, certo? 2 gerações. É um século, certo? Quase 100 anos quase 100 anos, depois de Cristo, com o livro do Novo Testamento estava escrito, e, como eu disse, as igrejas na época, nada de igreja católica, a igreja na época era Paulo, Pedro, certo? Esses apóstolos, certo? Eles passavam andando pelas igrejas, e a igreja de Corinto, a igreja da Galáxia, a igreja de Filipenses, cada igreja tinha uma universidade, era universal, né, em resumo. Ela era universal. Então, ela tinha autonomia diante da inspiração de Deus, tem que ter isso, certo? Como eu disse aqui no início, tradição oral, escrita e revelação divina. Então, Deus se revelava porque tinha uma necessidade da igreja daquela época de aprender a verdade e deixar um legado para a gente. Então, o que acontece? Ele dava autonomia, mas tinha que escrever de acordo com a revelação de Deus. E aí eles foram escrevendo e, em seguida, foram compilar, ou seja, juntar. E aí tem alguns critérios, certo? Só um minutinho aqui que tem uma pessoa falando, irmão. Certo? Certo. Então, voltando, o que diz aqui? Eles tinham que juntar os livros para compilar, para que assim edificasse os irmãos. Só que nessa época começou a aparecer falsos evangelhos, certo? E aí a gente vai ver
que os gnósticos, certo? Que eram pessoas que não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne. Então, por isso que aquelas passagens. E Jesus, cansando, sentou-se numa pedra. Jesus morreu. E Jesus teve sede. Essas passagens são importantíssimas para combater um gnóstico, um gnosticismo, que só acreditava que Jesus veio espiritualmente. Ou seja, não tinha um corpo. Entendeu? Então, não tem base bíblica para sustentar isso. E aí é onde a gente fala a palavra heresia. Tá bom? Tem vários. Tem gente que diz que ele tem um herege chamado... agora, quando vier o nome, eu falo para vocês. Mas a heresia, eu me lembro. Ele disse que acreditava que nunca ninguém iria pecar. Né? Então, esse daí tá areado. Certo? Então, na história, ele dizia que nunca ninguém iria pecar. Agora eu digo a verdade, irmão. Tem como você não pecar? Tem. Você, depois que confessa Jesus, você tem como passar dias sem pecar, mas em determinado ponto, pela fragilidade da gente, irmão, não é por maldade que a gente peca. Mas é porque você não vigia, e eu também não, de um jeito que presta atenção a cada detalhe. São 2.050 pecados, irmão. São 2.000 só no Novo Testamento. 2.050 pecados para você prestar atenção, pelo menos nos principais. E aí a Bíblia diz que a oração e a leitura da Bíblia santifica a pessoa, trazendo paz. Entendeu? E aí a purificação através do pedido de perdão dos pecados. Então, o reconhecimento canônico demorou, foi reconhecido, isto é, motivado pelo cuidado e escrúpulo das igrejas de então, que exigiam provas concludentes da inspiração divina de cada livro. Outro obstáculo à canonização foi o aparecimento dos escritos heréticos, que, como eu falei já, né, com pretensão de autoridade apostólica. Nem todos tinham autoridade apostólica e queriam ter, né? Falamos aqui dos livros apócrifos. Eu vou citar aqui um, certo? O livro apócrifo de Enoque, certo? Inclusive aparece uma citação em Judas, e lá fala que Satanás fez um acordo com 7 arcanjos. Diga aí. E aparece em filme, irmão. Na atualidade eles usam. Não é um livro proibido de você ler, mas você não pode aplicar eles na sua vida. Entendeu? Então, assim, não se deixe iludir por esses livros, não. Outro é o Evangelho segundo escreveu Tomé. Ele mostra dados como há 16 anos Maria estava grávida, certo? Do Espírito Santo, mas não bate com o Evangelho de Mateus, não bate com o de Lucas, não bate com o de Marcos, quando diz que Jesus nasceu numa estrebaria e depois foi para casa. Ele diz que Maria foi para uma caverna e ali brotou uma luz e desceu um brilho, né, na hora do nascimento. Diz claramente que Jesus nasceu. Mas a mulher que aparece coisas assim, em Jesus 5 anos, fez 12 passarinhos, tocou o dedo no passarinho de barro, tocou o dedo assim, e os passarinhos saíram voando. Então essas coisas deixaram a desejar, certo? Inclusive também, parecia aqueles filmes de Star Wars, né? Isso que eu vou contar agora, que botaram nas partes íntimas, uma parteira, botou na parte íntima, porque não acreditava que Maria era virgem. Quando botou, queimou a mão. Diga aí, Star Wars. Diga aí. Então, irmãos, a ordem dos 27 livros do Novo Testamento, como temos atualmente em nossas Bíblias, vem da Vulgata, certo? E não leva em conta a sequência cronológica, tá bom? Então, ela é temática. A Bíblia ela tem tema: Evangelho, livro de histórias, epístolas paulinas, cartas gerais e Apocalipse. Entendeu? Então, no Novo Testamento é assim. As epístolas paulinas foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Foram escritos entre os anos
de 52 a 67 depois de Cristo, começando pela ordem cronológica, com 1 a Tessalonicense, escrita em 52 depois de Cristo, culminando com o Apocalipse de João, e em 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Dominiciano, que declarou ser divino. Esse daqui estava louco. Então ele queria, inclusive, que os cristãos admitissem que ele era Deus. Então, um homem dizer que é divino, esse daí foi loucura mesmo. Os 27 livros do Novo Testamento foram apresentados em 367 depois de Cristo por Atanásio, patriarca de Alexandria. Guarde bem esse nome e estude. No Concílio de Hipona, África, em 393, essa lista foi aceita 26 anos depois. Os 27 livros, 26 anos depois. Certo? Foi reunido, teve muito debate, muita perseguição, muita coisa para chegar a essa conclusão. E por quê? Porque tinha um grupo do contra no meio. Parece até o Senado lá. Tem um grupo do contra. Então, tem o grupo que defendia que Jesus veio em carne, vero Deus, vero homem, ou seja, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, 100% Deus, que é uma matéria, e 100% homem, que é outra matéria, certo? Outra essência. Então, eles debateram muito, então não queriam aceitar aquilo dali. Mas quando Deus quer alguma coisa, não tem. Demora, guarde bem isso, demora, mas quando Deus quer daquele jeito, acontece. Agora, é como diz, o livre-arbítrio do homem. Quando Deus disse, não, a bagunça eu vou encerrar agora, e encerrou. A data do reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento ocorreu no terceiro concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Nessa ocasião, foi definitivamente reconhecido e fixado o cânon do Novo Testamento. Foram precisos quase 4 séculos de amadurecimento, certo? 400 anos, 4 séculos. Em resumo, 1046 anos levou para que o Antigo Testamento fosse permitido, somado com os 96 anos do Novo Testamento, encontramos o resultado de 1142 anos para a formação de ambos os dois testamentos, ou alianças, certo? Então, aqui eu fico dizendo para vocês que para que fosse colocados os livros, tinha que ter alguma coisa. Por exemplo, no Antigo Testamento, uma das frases é assim diz o Senhor. Pronto, estava aceito. Por quê? Porque era Deus que estava no texto falando aquilo, um profeta que escreveu, então tá certo. Um profeta já reconhecido como profeta, como Jeremias, Isaías, Esdras era um escriba já respeitado. Só que não quer dizer que todos os escritos de Esdras está correto. E sim este que vem na nossa Bíblia. Porque, se você for analisar, como eu disse, depois do descobrimento do Brasil, veio os deuterocanônicos, os livros adicionais da Igreja Católica, e que significa segundo canon, e eles colocaram e querem que todo mundo aceite. Só que esses livros só são aceitos por eles. A mesma coisa foi o Esdras. Ele colocou umas fábulas, umas coisas e queria que fosse aceito. E os judeus não aceitaram. Claro, fugiu da revelação divina. Fugiu do padrão que Deus se revelava a esse povo. Entenderam aí? Então, eu encerro aqui, já satisfeito por ter feito esse tópico. Próximo tópico, eu já vou anunciar aqui. Se tudo der certo, quero dizer que vai ser toda quarta-feira. Era nas quintas, por isso talvez está dando pouca gente hoje. Mas era nas quintas-feiras que eu fazia. E agora eu estou fazendo nas quartas-feiras, certo? Por quê? Porque tem culto lá na igreja. E eu assisto na live que eles fazem, né? Vocês querendo assistir também, eu compartilho o link com vocês. E assim a gente vai assistir o culto lá em Cajupiranga. Maravilhoso.
certo? Enquanto isso, eu estou fazendo a obra aqui, né? Ensinando a vocês, para vocês passarem adiante. Então, qualquer coisa, certo? Eu vou deixar também aqui à disposição para vocês. Podem deixar no meu inbox as perguntas, tá certo? Quando chegar a matéria de angelologia, eu também vou ensinar sobre demônios, muito importante vocês aprenderem. E demônios foram anjos um dia e depois caíram. E aí, amados, o do pecado fica toda segunda-feira, e quando não tiver como, eu vou passar para vocês dizendo o motivo que não me deu. Por exemplo, fiz uma obra, né, para evangelizar vidas ali. Então, trabalhos de oração, prioridade, né? Então, amados, o próximo é princípios para o reconhecimento da canonicidade de um livro. Então, eu não vou falar os princípios, porque está todo mundo se perguntando, mas qual foi o princípio? Então, eu vou falar só na próxima quarta-feira, certo? De hoje a 8 dias, eu volto aqui com vocês e a gente fala. Nesse período, vocês podem perguntar sobre os 3 que a gente falou já, da bibliologia, e também sobre o do pecado, tá bom assim? Vocês acham também, dentro do grupo Pregadores do Evangelho Genuíno, o link, e podem ir lá para o grupo no YouTube, e aí vocês podem compartilhar com as pessoas e espalhar isso daqui. Nunca vou dar um relato a vocês que eu tenha dúvida. Eu sempre vou checar primeiro, para depois eu dizer. É como eu disse uma coisa, estou checando para ver se procede, ou se é a opinião mesmo de pessoas que dizem que o galo que cantou não era o galo, certo? Era, eu estou quase convencido aí, que era o horário, certo? Vamos ver, certo? Porque popularmente a gente vê um galo cantando, né? Nem tudo que passa na televisão é verdade. Então a gente tem que estudar. Então eu nunca vou afirmar nada aqui que eu tenha dúvida, certo? Então se eu digo aqui, baseado que o livro de Hebreus foi Paulo que escreveu, é porque eu tenho uma evidência que prova aquilo. E quem não achar coerente, não acha, tá bom? Então, amados, Deus os abençoe. Obrigado pela sua presença aqui. Vocês são muito importantes para mim, para Jesus Cristo. E eu deixo a paz e compartilhem, podem compartilhar este vídeo pelo seu Facebook, quantas vezes você quiser, tá certo? Vai estar no YouTube também, o nome do canal lá é Pregadores do Evangelho Genuíno. Aqui, dê o seu ok, dê a sua compartilhada, e lá, assine o canal, se inscreva, que você vai estimular a minha pessoa a fazer mais, certo? Então, quem quiser fazer grupo de estudo com esses vídeos, pode fazer, tá certo? Certo? Vai sempre aparecer a minha pessoa e vocês vão fazendo anotações e podem me procurar no Facebook para vocês, com certeza, chegar e tirar as dúvidas, né? Então, Deus os abençoe e graças a Deus.